Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no versículo 20, e eu vou procurar nesse áudio acabar com esse primeiro capítulo, para que no próximo áudio nós venhamos a entrar no capítulo 2. Agora, eu escutando o áudio anterior, eu queria fazer algumas considerações que eu julgo importantes, eu julgo pertinentes, porque eu gosto de, quando eu faço a citação, de passar aonde se encontra na Bíblia. E eu vi que eu fiz algumas citações de versículos bíblicos de cabeça, de memória, e eu não passei os locais onde se encontram. E isso é importante, é muito importante. Por que eu julgo importante? Porque se tu está escutando o áudio, tu tenha a possibilidade de ir e verificar o versículo. Isso é muito importante. Porque às vezes, quando se diz um versículo de memória, nós podemos nos equivocar e no equívoco de uma palavra, de uma letra, de uma preposição mal colocada, se pode mudar o sentido do versículo. Então, eu escutando após ter confeccionado o áudio, eu me percebi que algumas citações não havia o local, só eu citei de cabeça e não citei o local onde se encontrava a escritura. Então eu julgo pertinente e eu vou procurar corrigir isso nos próximos áudios, mas agora, nesse momento, vamos corrigir os que eu tenho aqui, que eu me lembro. Vamos para João 16, 33. E aí nós vamos encontrar nessa passagem o que Jesus falou sobre no mundo tereis aflição. Evangelho de João 16, 33. Disse Jesus: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui em João 16, 33 tem a citação de Jesus que no mundo nós vamos ter aflição. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo, pertencemos ao reino celestial. Pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Então, estamos no mundo, não somos no mundo, e o mundo não vai nos amar. E nós vamos ter problema, vamos ter aflição. Jó, quando ele se encontra na cidade de Sodoma, e naquela região de Sodoma e Gomorra, Pedro disse que ele se afligia, ele tinha aflição pelas obras que ali se praticavam. Eu vou pegar esse texto de Pedro, para que também tu possa depois verificar essa passagem. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 7, diz assim: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então Jó era justo, ele se encontrava em Sodoma e Gomorra, mas ele se enfadava da vida dissoluta daqueles homens, e ele se afligia, ele tinha aflição todos os dias na sua alma justa, porque ele via e ouvia as suas obras injustas. Então, por nós sermos em Cristo justificados, e isto é uma bênção espiritual, a nossa alma vai se afligir ao ouvir, ao ver
as obras injustas que se cometem. Então, existe uma aflição na nossa alma. Então, no mundo, se Jesus tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outro texto que eu citei se encontra em Isaías 55:8, quando Isaías fala sobre os pensamentos de Deus, e eu falava que nós precisamos ter um espírito de sabedoria e de revelação, e termos os olhos do nosso entendimento iluminados para que nós possamos conhecer a Deus, a conhecer a vontade de Deus. E aí eu citei que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Em Isaías 55, no verso 8, vai estar escrita essa citação: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Depois Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, e eu também fiz essa citação, no capítulo 4, no verso 4, ele diz que nos quais o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo ele está trazendo que o Evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Então muitos estão perdidos. Depois nós vamos ver no capítulo 2 que o homem está morto. Morto. E aí nós vamos entrar no próximo áudio sobre o homem nascer morto espiritualmente. Ele nasce já morto espiritualmente. E o Evangelho, para aqueles que se perdem, está encoberto. E aí Paulo explica: o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre eles. Então, existe uma atuação demoníaca, diabólica, trazendo cegueira, fazendo com que as pessoas não vejam a luz do Evangelho, a luz do Evangelho não resplandeça nos seus corações, para que eles sejam salvos. Então existe um trabalho satânico, demoníaco nesse mundo, para que o homem não venha a ser salvo, para que o homem não venha a ser salvo dos seus pecados e salvo da ira vindoura. E esse versículo também eu comentei no último áudio. Outra coisa que eu julgo bastante pertinente, e eu não estou querendo fugir do assunto que nós iremos entrar daqui um pouco, é sobre palavras bíblicas. E isso é bastante importante. Quando tu estiver lendo a Bíblia, se tu puder ter um dicionário junto contigo, é muito importante. Nessas viagens que nós fizemos, eu já tive um dicionário muito bom e eu perdi ele. Não sei aonde ele foi parar, com quem dos filhos ficou, ou se eu dei destino nele sem saber. E eu gosto de ler. Eu sei que hoje, se tu tiver com teu celular, tu pode pesquisar a palavra rápido. Mas eu sempre dei preferência para a leitura. Eu gosto de ler em papel, porque quando eu trabalhava muitas vezes lendo, buscando uma informação, eu descobria muitas outras coisas, porque tu te obriga a ler muita coisa para buscar o que tu quer. Hoje não. Quando tu vai na internet, tu já pesquisa e vem só aquilo que tu precisa. Então eu aprendi muita coisa buscando algo e encontrava outras coisas que naquele momento não era o meu interesse, mas que futuramente vinham a ser coisas importantes que eu sabia já que eu tinha lido. Então eu gosto do dicionário. E eu te dou o conselho que sempre quando tu estiver lendo a Bíblia, tu tem um dicionário e as palavras que tu não sabe, tu pesquise.
E mesmo aquelas que tu acha que tu sabe, se tu puder dar uma olhada, é importante. E eu vou trazer uma palavra que eu utilizei também, eu creio que no último áudio, e depois eu pensei de, poxa vida, tem muitas pessoas que não sabem o que significa essa palavra, mas tem uma ideia vaga. Mateus 7:23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essa palavra iniquidade, essa palavra a gente tem um sentido geral. A iniquidade é pecado. Iniquidade é pecado, não está errado. A Bíblia diz isso. Mas nós vamos ver várias vezes a palavra iniquidade na Bíblia e a palavra iníquo. E essa palavra se torna uma palavra comum no nosso dia a dia, mas nós não temos a noção do sentido real da palavra. Mas a gente conhece a palavra e lê, e aí se torna uma palavra comum, mas o sentido objetivo da palavra nós não sabemos. Então, é por isso que eu acho interessante ter um dicionário. Eu, muitas vezes, cito hoje, tu chegar na igreja, em qualquer igreja, e tu perguntar o que é pródigo, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que é. A maioria não sabe. A parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais famosas que existe na Bíblia, juntamente com a parábola da ovelha perdida. Essa parábola se encontra no capítulo 15 de Lucas. Então, é a parábola da ovelha desgarrada e a parábola do filho pródigo. E a gente escuta o filho pródigo, mas até hoje eu nunca encontrei nenhuma pessoa que soubesse o que significa pródigo. As pessoas falam e se torna corrente, é pródigo. Mas eu te convido depois a tu pesquisar o que é pródigo e tu vai te surpreender, porque vai ser uma coisa totalmente oposta ao que tu pensa que é. A palavra, eu pesquisei essa palavra muitos anos atrás, e eu gosto de pesquisar essas coisas, e poucas pessoas sabem o que significa filho pródigo, muito poucas pessoas. Então, e assim como muitas outras palavras, eu não vou dizer o que significa pródigo, porque eu quero que tu pesquise o que significa. Tu tem em teu celular, no próprio celular tu pode pegar. Agora, aqui tem iniquidade. A gente sabe que iniquidade é pecado, mas a palavra iniquidade, ela vem a se referir à injustiça. Equidade é a justiça notória. E iniquidade é essa falta de senso de justiça. É ser injusto. É injustiça. É pecado, mas é injustiça. Como o iníquo é o injusto, aquele que não pratica a justiça. Então, parece simples quando a gente fala, mas são palavras que se tornam corriqueiras no nosso dia a dia, mas que nós desconhecemos o seu sentido real. E eu gosto de pegar essa parte de saber o que significa graça, saber o que significa misericórdia, o que é redenção, o que é eleição, o que é penhor, o que é remissão. Então são palavras que aparecem nas Sagradas Escrituras que são importantes. E eu fico feliz porque eu tenho alguns livros de teologia e eu gosto muito dos livros da Corban, que é a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus, aqui de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Porque eu gosto no sentido que ela traz muitas palavras do grego. E isso eu gosto, porque muitas vezes a gente lê a palavra e diz, não, do grego é isso aqui. Eu sei que tu não sabe o grego, e eu também não sei o grego, eu não tenho nem noção do grego. Mas é importante quando a gente sabe as palavras. E esses livros da Corban, elas trazem
muitas palavras, quase todas as palavras que vêm, que eles fazem menção, eles procuram trazer o que é o significado da palavra no grego. Eu gosto porque amplia um pouco o nosso conhecimento. Nós temos uma noção melhor da palavra quando a gente descobre do grego o que significa e uma ampliação daquilo que a gente conhece, amplia o nosso conhecimento. Então isso é importante. Bom, vamos seguir agora aqui. No versículo 21 diz que acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então o apóstolo Paulo está falando que nós possamos conhecer esse poder, esse grandioso poder, esse poder incomparável. É incomparável a grandeza do seu poder, não tem como comparar. E eu havia falado sobre os selos que se usava pelos governantes, e se tinha um anel ou se tinha um selo do governo dominante nos anos anteriores, no período de Cristo e anterior, do Velho Testamento. E ninguém poderia mexer naquele selo, só quem teria maior poder que o Império Romano para quebrar o selo. Só alguém que tivesse maior poder que o Império Persa para quebrar o selo. Quando eu fazia comentário do rei Dario, quando ele coloca Daniel na cova dos leões, alguém que tenha maior poder é que pode romper os selos. Em Apocalipse 5 existe um livro, um rolo, e aí é importante que os livros no passado não eram como nós vemos hoje. Hoje nós temos livros diferentes, antes eram rolos de livro. Não tinha imprensa e também não tinha a maneira, os livros não eram arrumados ou confeccionados do nosso jeito, da nossa maneira de hoje. E aí tem um livro com 7 selos, e só uma autoridade superior poderia romper aqueles selos, e foi procurado em todo o universo, e só tinha um capaz de romper os selos. Quer dizer, alguém maior, uma autoridade maior, e a maior autoridade era o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele era a maior autoridade, e Ele é a maior autoridade. E aqui nós vamos entender um pouco disso, porque quando Paulo fala da sobreexcelente grandeza do seu poder, quer dizer, da incomparável grandeza do poder de Cristo. Sabe, quando tu parar para imaginar, quem sabe nós não temos a condição de imaginar. O entendimento de Deus é infinito. É infinito. Deus, Ele sabe todas as coisas. Não tem o que Deus não saiba, não tem o que Deus não conheça. Deus, Ele conhece todas as coisas. O seu conhecimento, ele é maior do que tudo. Salmo 147, no versículo 5, diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Nós temos um universo que se desconhece onde inicia, onde acaba. E Deus é maior que o universo. Nós não temos a compreensão da grandeza do poder do nosso Deus. Ele conhece todas as estrelas. A Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo seu nome. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Não tem nada desconhecido. Quem sabe às vezes nós podemos achar que Deus é surpreendido por alguma coisa. Que Deus, Ele se surpreende ou Ele é pego de surpresa. Deus sabe tudo. E essa parte que eu falei, que Ele sabe as estrelas e chama a todas pelos seus nomes, também está no Salmo 147, versículo 4.
E são bilhões de estrelas, bilhões de estrelas em todo o universo. Então o poder de Deus é incomparável. A grandeza do seu poder, e esse poder incomparável está sobre a nossa vida. E ele manifestou esse poder em Cristo quando ele ressuscitou ao nosso amado Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e o pôs à sua direita nos céus. E aí ele diz que ele está assentado à direita de Deus Pai no trono, e em Apocalipse ele vai dizer: eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Tu vai encontrar isso lá no Apocalipse 2. Tu vai encontrar que ele se encontra assentado no trono com seu Pai. E ele quer nos dar esse privilégio de que nós também viemos a nos assentar com ele no trono. E eu vou pegar essa passagem aqui, que se encontra em Apocalipse 3, no versículo 21, diz: eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele venceu, e ele espera também nos conceder esse privilégio de nos assentarmos no seu trono com ele. Então, o poder de Deus é incomparável, não tem comparação, é incomparável. A grandeza do poder de Deus. E esse poder ele manifestou em Cristo. E ele coloca Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Bom, aqui nós vamos também parar um pouquinho e vamos tentar... ninguém, na realidade, sabe ao certo, ou tem uma definição certa do que é um principado e poder, ou o que é uma potestade ou domínio, mas alguma coisa a gente encontra ainda. E nesse livro da Corban fala sobre essas palavras, domínio, sobre poderes. Se refere principados, diz que da palavra do grego é archai, e parece se referir a governantes sobre os povos e nações distintos. Assim como tu vai encontrar que Miguel é tido como príncipe de Israel, em Daniel 10, 21 e 12, 11. Tu vai encontrar também sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, em Daniel 10, 20. E o anjo Gabriel, nessa passagem de Daniel 10, ele se encontra e ele vem trazer uma resposta de oração a Daniel. E o príncipe da Pérsia, ele se opõe ao anjo Gabriel. Tu vai encontrar isso em Daniel 10. Então é algo interessante, porque é um anjo de Deus e um anjo, segundo o que se entende de Gabriel, porque ele, quando ele fala com Maria, ele diz que ele assiste na presença de Deus. Existe uma teoria, é uma tradição judaica, mas é a tradição, isso não é bíblico, de que são 7 arcanjos que assistem na presença de Deus. Então se acredita que Gabriel esteja entre eles, daqueles que assistem, daqueles 7 arcanjos que têm o privilégio de estar diante de Deus sempre. Agora, a Bíblia não diz que Gabriel é arcanjo. A Bíblia só fala de um arcanjo, que é Miguel. O único arcanjo que aparece na Bíblia. E a gente não pode ir além do que a Bíblia diz. Então aparece Gabriel, e Gabriel diz que ele assiste na presença de Deus. E ele vem trazer a mensagem a Daniel. Mas ele diz em Daniel 10, 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então aqui existe uma explicação. Como que um príncipe normal, um ser humano, vai conseguir travar ou trancar ou batalhar contra um anjo que assiste na presença de Deus, que é um anjo diferenciado. Gabriel é um anjo mensageiro de Deus, mas que é aquele que está ali próximo a Deus. E aí o príncipe da Pérsia,
ele, ele se, ele se coloca em oposição a Gabriel e ele consegue trancar a chegada de Gabriel. E esse e Gabriel é ajudado pelo arcanjo Miguel. Essa citação que eu falei de que Gabriel assiste diante de Deus se encontra em Lucas, no capítulo 1, no verso 19, e respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Então, ele é um anjo diferenciado porque ele é um daqueles anjos que assiste na presença de Deus. E ele existe a resistência do príncipe do reino da Pérsia. Então aqui se acredita que esse príncipe do reino da Pérsia é um governador espiritual, um demônio, que tem um principado. Ele é um príncipe, ele domina sobre alguns demônios e ele está agindo sobre a Pérsia. Ele está influenciando espiritualmente os reis da Pérsia. E aí ele se opõe a Gabriel, então ele se opõe a Deus e ele quer influenciar a Pérsia no sentido maligno. Mas Gabriel, ele tem condição, ele conseguiu passar e consegue vencer, e diz que depois ele vai ficar ali com os reis da Pérsia, quer dizer, ele vai influenciar, Gabriel vai trazer influência de Deus sobre a Pérsia, que aquele demônio, ele estava influenciando de uma maneira diabólica. Agora, ele diz que depois, e eu vou encontrar aqui, ele ainda ia ter que batalhar ainda contra o príncipe da Grécia. Se eu encontrar aqui agora, no versículo 20, e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, ele vai tornar a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e depois ainda vai surgir um príncipe da Grécia, quer dizer, um demônio que vai procurar influenciar o reino da Grécia. E aí ele fala que ele só tem do lado dele quem ajuda contra aqueles é Miguel, o príncipe, o arcanjo Miguel. Então, principados vai ser isso, são governantes sobre povos e nações distintas. Esses são os principados. Depois aqui, e Jesus está sobre esses principados, sobre esses governos espirituais. Depois ele fala sobre poder. Aí poderes vai entrar como potestades. Poderes e potestades vão ser semelhantes. Do grego é ejousiai. São autoridades subordinadas, servindo sobre uma das outras ordens. Então, o que seria esses poderes e potestades? São autoridades subordinadas aos domínios e aos principados. Não sei se tu está entendendo. Principados são aquele que domina, é o príncipe daquele país ou daquela região. Os poderes e potestades são possivelmente autoridades que estão subordinadas a esses príncipes, servindo sob as suas ordens. Isso é vago, mas é o que se entende. Domínio seria do grego kuriotetes, e é algo que está próximo a trono, que se refere a seres angelicais, cujo lugar é na presença imediata de Deus. Então, esses seriam os domínios, são aqueles que estão mais próximos ao trono em dignidade. Então, Jesus está sobre todos, sobre domínios, sobre tronos, sobre potestades, poder, sobre senhorio. Ele se encontra sobre toda, acima de toda autoridade. E sobre todo nome que se nomeia, quer dizer, não existe outro nome mais poderoso que o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Em Filipenses, no capítulo 2, tu vai ler: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9. Então, o nome de Jesus, ele se encontra sob todo nome que se nomeia, e não só nesse século, aqui nesse século, quer dizer, não só agora, nesse mundo, não só na nossa, no nosso cosmos, e cosmos é mundo, na nossa ordem mundial, não, na vindoura também. Então, é um senhorio de Cristo, não é só nesse momento, não é só sobre esse mundo, é sobre o mundo vindouro, sobre a nova criação, sobre tudo que Deus vai fazer de novo. Jesus, ele está sobre tudo, e todas as coisas estão sujeitas a seus pés. Todas as coisas. O Pai coloca tudo, tudo debaixo do domínio do Filho. Todas as coisas, todo o poder, todos os principados, tudo que existe no universo, ele se encontra aos pés do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso é algo tremendo, é tremendo de Deus, o poder de Deus. E vai chegar um momento que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Se tu ler 1 Coríntios 15, diz no verso 25: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. No 24, diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que o sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas também, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, é o poderio do nosso Senhor Jesus Cristo, é a gloriosa majestade de todo o universo, tudo o que existe nesse presente século e no vindouro, no mundo que vai ser criado novamente. Tudo vai estar debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo vai estar sujeito, e Ele está sobre todas as coisas, e Ele é o cabeça da igreja. Deus o constituiu como cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então é uma grandiosidade, nós fazemos parte de algo que nós não conseguimos compreender, de glorioso e de grande. É algo fora do nosso entendimento. Nós temos um corpo semelhante ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele vai reinar sobre todo o universo, sobre tudo, 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 tudo que existe, tudo. Não, nada vai estar fora do seu domínio. E Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. É algo glorioso para nós, que nós não merecemos, que nós não temos nem a compreensão do que é algo maravilhoso de Deus. E eu vou terminar esse áudio, e no próximo nós vamos entrar no áudio do capítulo 2, mas é algo glorioso de Deus, e nós não conseguimos entender. Aquilo que Deus tem para nós é grande demais. Não tem como. Não tem como nós entendermos por quê. Por que Deus tem tanta glória reservada para nós? Nós entendemos para o nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece todas as coisas, Ele é digno, Ele merece. Mas nós, em Cristo, vamos governar, vamos reinar com Ele para sempre. Vamos reinar
junto com Cristo. Então é algo que foge do nosso entendimento. Mas Deus tem preparado para nós, em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graça pela tua bênção bendita e pela tua palavra, que tem falado ao nosso coração e que nós possamos crescer no teu conhecimento, no conhecimento da tua vontade, tendo espírito de sabedoria e de revelação, e tendo nossos olhos, nosso entendimento iluminados em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.